bom, como não podia deixar de ser, né, na nossa primeira aula a gente vai falar daqueles primeiros filósofos, né, aqueles primeiros autores que tradicionalmente a gente tende a reconhecer como aqueles que iniciaram a investigação filosófica. E além disso, né, além de falar do que cada um deles disse em termos de conteúdo, né, de doutrina, de ensinamento, de teoria filosófica, eu vou tentar trazer, enquanto a gente faz essa análise também do conteúdo filosófico, algumas características que a gente pode notar que são muito típicas do pensamento filosófico e que tradicionalmente se tornaram muito fatores muito distintivos do que é o pensamento na filosofia. Então, bom, hoje a gente vai falar de Tales de Mileto, que é aquele que é considerado o primeiro dos filósofos, Anaximandro, que foi seu discípulo, e Anaxímenes, que foi discípulo de Anaximandro. Bom, segundo Aristóteles, o Tales de Mileto foi o primeiro a iniciar este tipo de filosofia. Quando ele fala este tipo de filosofia, ele está querendo se referir à filosofia que estuda as primeiras causas e os primeiros princípios. Né? Ou seja, aquela filosofia que depois ele virá a chamar de filosofia primeira. Né? Aquilo que está estudando os fundamentos mais basilares da realidade. E é interessante notar desde já também que boa parte do modo como a gente organiza a história da filosofia nesse período, a gente deve muito ao próprio Aristóteles. Né? Foi ele que organizou boa parte dessas discussões originais, mesmo depois delas tendo acontecido. Né? Então, e isso vários séculos depois, inclusive. Então a gente sempre pode levantar um pouco o questionamento, né, de se as coisas exatamente se passaram desse jeito, ou se o Aristóteles não, enfim, não sem querer ou por querer acabou distorcendo alguma coisa para encaixar ali nos interesses da investigação filosófica dele. Então, tudo isso para dizer que existe uma grande margem de dúvida circundando todos esses filósofos e, sobretudo, Tales de Mileto, que foi o primeiro deles. Justamente por ter sido o primeiro, né, muitas histórias foram sendo contadas a respeito dele que, enfim, que acabaram ajudando a gente a construir um pouco o que é a imagem do filósofo e o que é a imagem da filosofia. Né? Justamente por ele ser o primeiro, acabou que, né, muitas dessas especulações o rodearam, de modo que a gente não consegue muito bem saber o que ele de fato fez, o que ele deixou de fazer. Né? Então, de novo, né, existe uma margem de dúvida muito grande com relação a isso. Mas, mesmo essas histórias que se conta a respeito de Tales e desses outros filósofos, mesmo que talvez essas histórias sejam falsas, não sejam verdadeiras, me parece que tem algumas coisas interessantes que a gente pode aprender delas antes da gente entrar propriamente no conteúdo do pensamento do Tales ou do que dizem que ele disse. Né? E, enfim, eu vou contar algumas dessas histórias aqui para vocês para a gente tentar delinear um pouco o que essa nova figura que estava surgindo na Grécia nesse momento, que é a figura do filósofo. Primeiro é a história da serva Trácia, que é uma história famosíssima do Tales e que, querendo ou não, acaba tendo o objetivo de fazer refletir na figura do próprio Tales como que seria mais ou menos a postura de um filósofo diante da realidade. Eu vou ler aqui para vocês. Precisamente como Teodoro, se diz que uma ladina e graciosa escrava Trácia troçou de Tales por este ter caído a um poço, enquanto observava os astros e olhava para o céu. Dizia ela que Tales, ansioso por conhecer as coisas do céu, não se dava conta do que estava atrás dele e mesmo a seus pés. Enfim, o que acabou de acontecer aqui? Né? Tales estava andando e uma serva o viu andando e viu que ele caiu no poço. E por que ele caiu no poço? Porque ele, ao invés de estar olhando para frente, para baixo, né, tomando cuidado com as coisas que estavam ao redor dele, ele estava olhando para cima, estava olhando para o céu, observando o funcionamento dos astros. E por estar distraído com essas realidades belas, superiores, magníficas, ele acabou tropeçando e caindo. Né, e a serva foi lá e zoou um pouco com a cara dele. Isso é interessante porque, de novo, né, independentemente de se isso é verdade ou não acerca do Tales histórico, vamos dizer assim, é interessante que tenha se construído essa narrativa em torno dele, porque isso chama atenção para um ponto que é muito importante do espírito filosófico, vamos dizer assim, né? Que é uma espécie de desapego do mundo. Uma certa postura existencial que, ao invés de estar olhando para os problemas práticos que acontecem à nossa volta e para as tantas distrações que o mundo o tempo todo nos oferece, está olhando para
coisas superiores. Né? Que aqui no caso do Tales da anedota, né, estava olhando para o céu físico, né, para o céu literal. Estava olhando para as estrelas, para os astros. Né? O próprio Tales era astrônomo também. Mas certamente a gente pode estender um pouco essa ideia de olhar para cima fisicamente para uma postura interna de olhar para as coisas que são mais importantes, né? De olhar para aquelas coisas que são mais fundamentais. Né? E, portanto, o Tales, quando ele olha para o céu e está procurando nisso a ordem do cosmos, está contemplando essa beleza, ele não está só erguendo a cabeça fisicamente, mas também metafisicamente de algum jeito. Né? Ele está olhando para aquilo que é mais importante, ele está com a cabeça em outro lugar. Está com a cabeça nas nuvens, a gente poderia dizer. E está tão distraído com isso que as coisas acontecem ao redor dele e ele mal percebe. Isso também não pode levar a gente a pensar que o filósofo é necessariamente uma pessoa irresponsável que deixa o mundo acabar em torno dela, enquanto ela mesma não faz nada para resolver ou para colaborar para a resolução desse problema. É claro que, enfim, a gente tem nossas obrigações práticas, a gente não pode abrir mão disso totalmente, mas a gente não pode negar que, de fato, o mundo está o tempo todo apresentando para a gente uma série de distrações que a gente não... às quais a gente pode dar ou não a nossa atenção, e uma vez que a gente dá a nossa atenção a elas, a gente cai numa zona de distração completa. Né? A gente está o tempo todo sendo solicitado por coisas que os outros estão dizendo, por notícias que estão saindo, né? Por coisas que a mídia joga na nossa cara, que estão acontecendo, enfim. E se a gente se deixar levar por esses convites que o tempo todo são feitos à nossa atenção, a gente não consegue focar em nada. A gente não consegue focar em nada, não consegue se dedicar a um estudo mais aprofundado, né, a um pensamento mais elaborado, mais detido, mais refletido. A gente vai estar o tempo todo pensando em vista de agir, né, pensando em vista de resolver um problema, e em nenhum momento o pensamento acaba podendo parar para, digamos que, ficar à mercê dos seus próprios movimentos internos. Né? Ficar à mercê das suas próprias disposições e tentar ver aonde que ele próprio se conduz. Né? Então, é interessante isso. Né? O filósofo ele tem essa característica de se retirar do mundo, ainda que não totalmente. Né? Pelo menos em alguma medida, um certo retiro é necessário. Um certo afastamento do mundo é necessário. Uma outra história famosa do Tales, da qual a gente também pode tirar algumas lições, é a história do enriquecimento dele. Eu vou ler aqui para vocês, vocês vão saber do que se trata. Pois, quando o censuraram por causa da sua pobreza, se referindo a Tales de Mileto, né, com o argumento de que a filosofia para nada servia, disse que, tendo previsto pelos estudos dos corpos celestes que ia haver uma abundante colheita de azeitona, juntou um pequeno capital, ainda durante o inverno, e pagou o sinal por todos os lugares de Mileto e de Quios, arrendando-os por baixo preço, porque ninguém licitou contra ele. Quando chegou a ocasião própria, houve uma súbita afluência de pedidos de lagares. Então, ele sublocou-os pelo preço que quis, e deste modo obteve um lucro avultado, demonstrando assim que é fácil aos filósofos enriquecer, se o desejarem, mas que não é isso o que lhes interessa. Então vamos lá. Para resumir a história, ele basicamente previu pelo movimento dos astros, que ele conhecia muito bem, estudava muito bem, que haveria uma boa safra de azeitonas, né? Acho que é azeitona que ele fala aqui. E, diante dessa previsão que ele fez, ele reuniu ali o dinheiro que ele tinha, comprou uma série de terrenos onde a azeitona teria ali um bom... cresceria bem, cresceria gostosa, cresceria saudável, etc. E no momento em que houve a época da azeitona, aqueles terrenos cresceram de preço e com isso ele ganhou muito dinheiro, né? Pôde sublocar esses terrenos por um valor mais alto. O que a gente pode depreender dessa história? Né? Ele foi bem claro aqui no final. Né? Quem dá esse relato é o próprio Aristóteles na Política. Ele diz aqui que é fácil aos filósofos enriquecer se o desejarem, mas que não é isso que lhes interessa. Então a primeira lição mais óbvia que a gente tira dessa história é que no fim das contas, o filósofo ele não está buscando dinheiro. E não só dinheiro, mas a gente poderia estender isso para bens em geral que estão para além do próprio conhecimento que ele tem. O filósofo, se ele está buscando conhecimento das causas, dos princípios, das coisas mais fundamentais e da realidade e tudo mais, ele não está fazendo isso porque ele queira enriquecer ou queira conseguir algo a partir disso. Para retomar o que a gente viu na outra historinha, né? Ele está com a cabeça
no céu, né? Ele está pensando em outras coisas, ele está ignorando em alguma medida várias das solicitações do mundo. E isso envolve também não se dedicar ativamente em conquistar muitos bens, né? Ele quer um outro tipo de vida que não é aquela vida da pessoa rica que está sempre comprando e adquirindo e consumindo e tudo mais, né? De novo, ele pode conseguir isso se ele quiser, mas não é isso que ele está buscando, né? O dinheiro e esse tipo de bens do mundo são secundários para o filósofo, né? Nessa concepção mais antiga que foi se construindo. Essa é a lição mais óbvia, mas vejam que Tales de Mileto, nessa historinha, só conseguiu enriquecer e pôde dar, por fim, essa lição de moral nas pessoas, porque a filosofia, no fim das contas, explicou a realidade de modo que ele próprio conseguiu prever o que ia acontecer e, enfim, e aí ele enriqueceu e tudo mais. Mas vejam, né, a filosofia, então, justamente porque o filósofo pode ficar rico se ele quiser, né, isso pressupõe o fato de que a filosofia se aplica à realidade, né? Ela está descrevendo o modo como as coisas efetivamente são. Tanto é que o Tales conseguiu prever o que ia acontecer, só a partir do movimento atual dos astros. Então vejam, a ordem da realidade é tal que o filósofo consegue, estudando-a, prever os seus futuros acontecimentos e entender o seu funcionamento interno. Então vejam, né, outra característica interessante do que se pretende ser a filosofia, né? Se pretende ser uma descrição da realidade. Ao contrário, muitas vezes, do que a gente tende a receber de acusação por aí, né? Essa ideia de que a filosofia é uma viagem na maionese meio sem pé nem cabeça, né? É claro que dependendo do filósofo você pode tender um pouco mais para isso ou um pouco menos, né? Mas no fim das contas está todo mundo tentando descrever como que as coisas são, né? Como parece que elas são, ou enfim, é o modo como elas se apresentam para nós. Então, a filosofia ela começa na realidade e passa justamente pelo intelecto do filósofo ao modo de tentar dissecar e entender essa realidade. Bom, eram só essas historinhas que eu queria contar, mas também tem outro fato sobre Tales de Mileto, que é o de que ele não escreveu nada. Ele não deixou nenhum registro escrito de suas ideias. Ele até, na verdade, assim, atribui-se, mas alguns autores discordam, que ele tenha escrito um tratado sobre astronomia para navegantes, mas aí, enfim, aí já é uma coisa mais específica, né? Não tem a ver com a teoria filosófica dele, como a gente tradicionalmente reconhece. Mas, enfim, digamos assim, obras de filosofia mesmo, ele não deixou nada por escrito. Isso é interessante porque isso mostra que o primeiro filósofo não se valeu dos meios que hoje em dia parecem muito naturais para a gente, para fazer filosofia, para estudar filosofia, para pensar filosofia, que são justamente os livros. Né? Você vê, né? Eu estou lendo essa historinha aqui da Serva Trácia, do Tales de Mileto, porque eu estou com um livro na mão. É um livro muito bom e importante, inclusive, para os estudos dos pré-socráticos. Agora, no começo da filosofia, né, parece que não era tão óbvio que você precisaria de um texto para estudar alguma coisa. Né? O próprio Sócrates, por exemplo, que a gente certamente vai estudar melhor nos próximos vídeos, né, nas próximas aulas, ele também não escreveu nada. O Amônio Sacas também, que foi aí o pai do neoplatonismo, o mestre do Plotino, ele também não escreveu nada. Então, isso é uma postura que a gente vê às vezes nesses momentos da filosofia grega e que é interessante para colocar a gente para pensar um pouco, né? E isso vai muito contra aquela ideia de que a filosofia se reduz a um trabalho com textos, né? Aquela coisa muito com texto na mão e, enfim, a gente precisa tá falando do que alguém já disse, do que alguém já escreveu, do que alguém, né, rabiscou ali, né? O próprio Tales, assim, não só ele não escreveu nada, como ele também não tinha à disposição nenhum texto de filosofia. Justamente porque ele foi o primeiro, né, segundo o modo como a gente tradicionalmente entende essa história. Né? Então, isso é algo a se pensar também. Agora, é claro que a gente também não pode tirar disso a errônea conclusão de que hoje em dia é possível a gente estudar esse tipo de coisa sem se reportar a textos. Né? Porque, querendo ou não, muita gente já pensou sobre esses assuntos fundamentais, essa coisa da filosofia e tal, antes de nós, e essas pessoas deixaram isso registrado em textos. Então, claro que se a gente quiser entrar nessa discussão, se a gente quer participar desse grande diálogo que é a história da filosofia, a gente precisa ter contato, né, ter acesso a esses autores que vieram antes da gente, a esses pensadores, esses filósofos que pensaram as questões que nos interessam. E para isso a gente precisa ter contato com o texto. Né?
Então, se no começo da história da filosofia essa coisa dos textos não era talvez não tão relevante assim, não era enxergado como tão relevante, hoje em dia me parece meio inevitável que a gente adentre nesse mundo enfim, sem ler, sem interpretar, enfim, sem fazer esse trabalho todo com o qual a gente está acostumado. Bom, então essas foram algumas observações iniciais sobre o que a gente pode reconhecer do espírito da filosofia na figura do Tales de Mileto. De novo, independentemente de se trata de uma história verídica ou não, de histórias verídicas e de relatos verídicos ou não. E então, a gente vai acrescentar um ponto a essa coisa do espírito da filosofia ao final da aula, quando a gente já tiver falado da doutrina desses primeiros filósofos. Então a gente vai voltar para isso ainda. Mas então vamos falar das realizações teóricas e filosóficas do Tales de Mileto, finalmente. Bem, como eu tinha dito para vocês, o Aristóteles nos diz que Tales de Mileto foi o primeiro a iniciar este tipo de filosofia. E como eu também já tinha adiantado, este tipo de filosofia, do qual Tales foi o iniciador, ou teria sido, segundo Aristóteles, é a filosofia dos primeiros princípios, a busca pelos princípios primeiros das coisas. E o que a gente está entendendo por princípios aqui? Né? Essa é uma palavra que em português comporta uma ambiguidade grande, né? E que no grego também comportava uma ambiguidade não tão distante da ambiguidade que esse termo tem hoje no português. O termo para princípio no grego é arché. Arché. Que, enfim, a tradução padrão é justamente princípio, mas eventualmente alguém pode traduzir por origem, fonte, início, começo, alguma coisa assim. Justamente porque essa ideia de arché, ela tem um sentido tanto de princípio como início, cronológico, né, quanto de fundamento no sentido estruturante, né, organizador de alguma coisa, né, no sentido de algo que tem a primazia, algo que é mais importante numa determinada ordem de coisas. Né, então, por exemplo, o arché pode ser o ponto inicial de um processo de mudança. Né, pode ser um tempo passado, de onde a gente tem, por exemplo, a palavra arqueologia no português. Né? A arqueologia é justamente o logos, né, o discurso, a logia aí, a respeito do arché, do que é antigo, né? Daquilo que é passado, que é anterior, que é primevo. Então veja, nesse sentido, arché tem esse sentido de princípio como início, como passado cronológico, né? Momento anterior cronológico. Momento primeiro cronológico, sobretudo. Mas essa não é a única conotação de princípio, tal como não é a única conotação de arché. Arché também tem esse significado do fundamento, daquilo que tem a primazia. Então, por exemplo, né, nós temos arquiduques, arcebispos. Tudo isso deriva da palavra arché, do grego. E o que é um arcebispo, né, dentro do contexto da Igreja Católica? Né? É um bispo que tem primazia diante dos outros. Né? Todos os outros bispos estão subordinados ao arcebispo, que está acima deles. Também o arquiduque, por exemplo, ele está acima do duque. Né? Ele é primeiro com relação ao duque. Nesse sentido, ele tem a primazia, portanto, ele é princípio dos outros. O que, vejam, né, não tem nada a ver com um princípio cronológico nesse caso, né, mas é uma primazia de importância. Né, a gente está querendo ressaltar que ele é mais importante do que os outros e que o poder, nesse caso da hierarquia, né, deriva dele e não dos outros. Né. O poder deriva do arcebispo e, né, se difunde ali para os bispos subordinados a ele. Inclusive, alguém que era chamado de arché na Grécia, né, uma certa ocupação que era chamada de arché, era o líder de uma tropa. Né, quando você está numa batalha e tem um comandante, um general, alguma coisa assim, comandando os soldados, né, conduzindo os soldados, regendo os soldados, ele também era chamado de arché. Ele é o princípio justamente da ordem daquele exército, daquela organização de pessoas que estão caminhando ali por um objetivo comum, que no caso é vencer a batalha, enfim. E tudo isso demanda uma coordenação, e essa coordenação, toda essa organização, reporta ao general, a pessoa que está mandando ali e que está mandando as tropas irem para um lado, para o outro, pararem, ficarem na defensiva, atacarem e assim por diante. Então, a palavra ré tem esses diversos sentidos, né? Uma primazia no sentido estruturante, uma primazia no sentido de uma anterioridade cronológica,
né, um primeiro momento do tempo, de um processo qualquer, enfim, e, e que tem a ver com essa coisa do fundamento, essa coisa do líder da tropa que eu mencionei. Né? É alguém que conduz, que organiza, né? Justamente em razão da sua primazia, diante de um grupo de indivíduos ou de coisas. Bom, e aí nesse sentido a gente consegue, através desse uso da palavra arché na língua grega, no mundo grego, a gente consegue ter um vislumbre do que os filósofos estavam buscando quando eles diziam que estavam procurando pela arché. Eles estão procurando na realidade aquilo que talvez seja cronologicamente primeiro, isso acontece bastante, né? Aquilo que é gerado no começo da realidade, aquilo que gera todas as outras coisas da realidade num instante inicial, mas também aquilo que permanece ao longo da realidade como constituinte das coisas e como fator que as estrutura, né? Que estrutura o modo como as coisas são. E que, portanto, conduz todas elas e permeia todo o movimento que a gente observa na realidade. Mas por que é interessante para o nosso conhecimento a gente buscar algo dessa natureza? Né? A gente buscar um princípio fundamental e tentar reduzir a realidade a princípios ou a um princípio individual. Essa busca é importante porque, uma vez que você pega o conjunto da realidade, que é plural pra caramba, né? É múltiplo, a gente está o tempo todo lidando com uma variedade infinda de coisas. Muitas coisas estão se apresentando a nós, para os nossos sentidos, a todo momento. Né? Objetos diferentes, de cores diferentes, de tamanhos diferentes, que se movem de maneira diferente. A realidade se apresenta de uma maneira extremamente plural para nós. Uma vez que a gente consegue reduzir essa pluralidade toda a uma unidade, ou uma série de unidades, né? Ou seja, uma multiplicidade menor de um conjunto pequeno de princípios, e a gente reconhece que essa realidade toda, na verdade, é produto desse número mais limitado de princípios, a gente tem um ganho muito significativo para o nosso conhecimento. Porque isso significa que, se toda a pluralidade é redutível a uma pluralidade menor, significa que, estudando o modo de funcionamento dessa pluralidade menor, a gente consegue entender o funcionamento dessa pluralidade maior. Então, estudando o funcionamento dos princípios, a gente consegue entender o funcionamento das coisas que são derivadas desses princípios, né, que são compostas desses princípios, né, e que são efeitos dessas causas mais fundamentais. Então, para pegar exemplos que vão ser comuns aqui nesse momento da filosofia, né? Se a gente diz que é tudo feito de ar, por exemplo, ou de água, ou de terra, ou alguma coisa assim, ou de átomos, como também vai acontecer, estudando o funcionamento dessas entidades, né, dessas realidades fundamentais, necessariamente a gente vai estar adquirindo um conhecimento que vai se estender ao todo da realidade. Né? Para ficar aqui num exemplo bem contemporâneo, né, essa coisa dos átomos, se a gente chega à conclusão de que toda a realidade é feita de átomos, se a gente estuda o que é um átomo, como ele funciona, como ele se relaciona com os outros, quais são as suas propriedades, etc., a gente, consequentemente, está adquirindo um conhecimento que se aplica à realidade inteira. A gente está adquirindo capacidade de explicar a totalidade das coisas, porque tudo são átomos. Então, esse processo de reduzir a pluralidade a uma unidade, ela como que economiza o nosso conhecimento. Se a gente se limitasse à pluralidade do que se aparece para os nossos sentidos, a gente ia ter que estudar cada coisa individualmente, né? Tem uma câmera aqui, tem uma luz ali, tem a parede ali, né? Tem um papel aqui. Isso são todas coisas bastante diferentes entre si. Agora, se eu digo que tudo isso é feito de uma mesma coisa, então, estudando essa mesma coisa, essa coisa única, fundamental, a gente pode explicar como as outras funcionam, dado que é tudo feito disso, dessa coisa mais fundamental. Enfim, espero que tenha ficado claro porque que esse empreendimento de busca por princípios e por causas fundamentais é importante. E agora vamos finalmente começar a descrever a doutrina de cada um desses filósofos. Né? Como que cada um desses pensadores entendeu o que seria esse princípio fundamental da realidade. Começando, né, pelo Tales de Mileto, do qual a gente já estava falando antes. Também, segundo Aristóteles, Tales de Mileto sustentou que tudo é água. Tudo, no fim das contas, se reduz à água. E aí a gente pode discutir, né? Será que a água da qual ele está falando é a água que a gente tem
que a gente sente com os nossos sentidos? É água que a gente bebe? Será que sim, será que não? Será que é uma realidade mais fundamental, da qual a água é só uma analogia? Enfim, a gente pode fazer essa discussão. Mas, de toda forma, tem algumas razões que a gente pode pensar aqui, né, sobretudo duas, para colocar a água como princípio da realidade. Uma breve observação aqui antes dessas duas razões é que muito a respeito desses filósofos é especulação. Eu já falei isso com relação à vida deles, o que eles disseram, o que eles fizeram, mas com relação à própria doutrina tem muito de especulativo também, porque a gente tem um registro de que Tales disse que tudo é água, mas a gente não tem nenhum raciocínio expresso dele chegando a essa conclusão ou dando razões para que isso seja de tal forma. Então, cabe a nós, intérpretes da história da filosofia, especular porque haveria boas razões para conceber o princípio como água, no caso do Tales de Mileto. Isso, enfim, eu vou repetir isso algumas vezes, mas isso vai valer para os próximos filósofos também. Às vezes a gente se depara com uma doutrina pronta e a gente precisa ficar tentando reconstituir o que fez o filósofo pensar que aquilo era razoável, era interessante, fazia sentido. Mas, bom, por que é curioso que tudo seja água, né? O que pode levar a gente a pensar isso? Sobretudo, o fato da água ser um elemento, um objeto extremamente maleável, extremamente reconfigurável de várias formas, né? A água, como que por natureza, ela não tem uma forma própria, né? Uma estrutura própria que, enfim, que permanece ali e que é rígida e que permanece no decorrer do tempo, né? A água, justamente pelo seu caráter líquido, né, ele é como que amorfo. Ela é como que amorfa. Então, eu não sei se vocês já viram aquele vídeo do Bruce Lee que tem na internet, uma entrevista dele. Eu acho super legal, sempre que eu vou falar de Tales de Mileto em alguma aula, eu trago esse exemplo. É que ele tá dando ali uma lição de vida, né? Tá passando um conselho para as pessoas, e ele diz o seguinte: olha, sejam como a água. Ele fala shapeless, formless, like water. Sejam sem forma, sem figura, sem formato, como a água. E ele dá uns exemplos que, até por coincidência, eu consigo até mostrar aqui para vocês, né? Porque ele diz, olha, se você põe água dentro de um copo, ela fica com a forma do copo, né? A água dentro do copo, ela como que se torna o copo. Ela fica toda estruturada, toda informada no formato do copo. Agora, se você põe a água dentro de uma garrafa, ela como que vira a garrafa, ela assume a forma da garrafa, a configuração da garrafa. Só para pegar o exemplo aqui, aproveitando que a gente tem dois objetos aqui do nosso lado, né? Vejam que a água está dentro desses dois recipientes e ela está assumindo formas completamente distintas, né? Aqui está com o formato do copo e aqui está com o formato da garrafa. A água, nesse sentido, ela é tão maleável que ela pode se tornar qualquer coisa nesse sentido, né? Qualquer tipo de contorno é admitido pela forma. É isso que é importante, né? A água, ela mesma, ela não tem um contorno próprio. Nesse sentido, ela pode se transformar em várias coisas. Pode assumir vários formatos. E aí Bruce Lee até termina o vídeo dizendo, be water, my friend. Ou seja, seja flexível, né? Seja maleável como a água. E não só nessa questão do formato, mas o próprio comportamento da água pode variar muito, né? Outro exemplo que o Bruce Lee dá é que ele diz, né? Water can flow or it can crash, né? A água ela pode fluir, mas também ela pode, né, ser dura, ela pode destruir coisas. Ela tem poder destrutivo também. E os exemplos aqui são óbvios, né? A gente pode imaginar num rio, numa correnteza leve, que flui tranquilamente, feita de água, mas a gente também pode imaginar uma tsunami igualmente feita de água, e que tem uma natureza completamente diferente. Enquanto um proporciona paz e tranquilidade, enfim, e é uma coisa bonita até de se ver, do outro lado a gente tem o tsunami, que é uma coisa extremamente violenta e que causa tanta destruição. E tudo isso, no fim das contas, é água. Então vejam como que a água ela tem essa capacidade de ser várias coisas diferentes, de proporcionar pra gente experiências completamente diferentes e enfim, de se estruturar de maneira distinta, né? É tão radicalmente distinta. Esse é um exemplo, assim, esse é um motivo bastante comum aí para a gente entender por que a água seria um bom princípio da realidade, né? Como a gente está procurando, então, um princípio de todas as coisas, né? Aquilo a qual todas as coisas se reduzem, no fim das contas, né? Uma coisa sem forma
é um excelente candidato para isso, porque, bom, ela não sendo nada específico nesse sentido, né, não tendo configurações formais, materiais específicas, no fim das contas, ela acaba podendo ser tudo, né, acaba podendo gerar tudo a partir dela. Então tem esse primeiro motivo simbólico aí pelo qual a água parece uma boa imagem daquilo que seria o princípio da realidade. Mas além disso, e essa é a razão dada pelo próprio Aristóteles, inclusive, quando diz que o Tales dizia que tudo é água, é a importância da água no mundo natural. A gente não precisa nem dizer que as formas de vida em geral, elas precisam de água para se manterem vivas, né? Eu mesmo, né, que entre vários cortes aqui dessa aula, estou tomando um golinho d'água, porque eu preciso disso, né? Todos nós precisamos disso. E não só isso, né, mas os próprios alimentos também, que também são tão importantes para a gente, eles próprios geralmente contêm água, né? A gente percebe que os alimentos têm um caráter mais úmido, em geral. A própria conservação do calor também, né, com mais umidade, enfim, isso tem um efeito para a conservação do calor. Enfim, e o fenômeno da vida provavelmente é onde isso é mais evidente, né? Então, até por exemplo, né, quando se encontra partículas de água em outro planeta, isso causa uma comoção muito grande na comunidade dos cientistas que estão investigando isso, justamente porque se tem água, bom, então está dada uma condição fundamental para que haja vida também. É claro, não é porque a água que é a vida, mas para a vida precisa de água, como uma das condições mais importantes. Então isso é sempre visto como uma coisa muito, muito interessante, né, quando você encontra água fora do planeta Terra. Porque isso é sinal de que uma das condições básicas para ter vida já existe. Então, então a água ela é fundamental para que pelo menos o mundo vivo, né, essa parte viva do mundo, subsista e se conserve. Então é bastante razoável pensar que, dado que em quase tudo que a gente vê a água, tudo aquilo que se move, que tem vida, a água está envolvida, é bastante razoável estender esse raciocínio também para o restante da realidade e supor que talvez a água seja importante não só para mim e para você, que somos seres humanos, animais, seres vivos, etc., mas também para objetos inanimados, né? Talvez a pedra também se nutra um pouco disso, né? Vai saber, né? Então, isso parece nesse momento um candidato interessante também, dada a importância que a água já tem na natureza. Bom, essas são as duas razões que me parecem mais importantes de trazer. E eu queria salientar também que dentro dessa ideia de que tudo é água, alguns intérpretes já notaram como que o que é mais importante dessa frase talvez não seja tanto o fato de que tudo é água para o Tales de Mileto, mas pelo fato de que tudo é água. Ou seja, talvez a importância filosófica dessa frase não esteja tanto na ideia de água, até porque os outros filósofos posteriores vão discordar disso, como a gente vai ver, mas está mais na ideia de tudo. Quer dizer, Tales talvez seja o primeiro filósofo justamente na medida em que ele fez uma afirmação com pretensões de alcançar todos os cantos da realidade. Absolutamente tudo. Não é que os seres vivos são feitos de água, não é que os seres humanos são feitos de água, não. Tudo é feito de água. E isso também revela um detalhe importante sobre as notas características da filosofia. Quer dizer, a filosofia ela tem essa pretensão omniabarcante, essa pretensão de olhar geral sobre as coisas e de tentar compreender tudo como um todo. É claro que isso não significa que a gente vai conhecer cada coisa individualmente, mas, de novo, remetendo a um princípio comum, do qual todas aquelas coisas partem, e que é muito importante para a existência dessas coisas, e que sustenta, e que estrutura, e que dá as características e o modo de funcionamento das coisas, a gente acaba, naturalmente, conhecendo algo sobre todas elas também, né? Justamente porque elas derivam desse princípio que a gente está conhecendo. Então, o tudo tem essa importância, né? O tudo é o que marca o caráter filosófico dessa afirmação. E uma outra afirmação que se atribui a Tales de Mileto, que tem a ver com isso, além dessa ideia de que tudo é água, é a ideia de que tudo está cheio de deuses. Tudo tem deuses, num certo sentido. Novamente, o tudo aparece aí, é importante notar. E é curiosa essa ideia de que tudo está cheio de deuses, né? Com isso, o que a gente pode assim, especular de maneira provavelmente mais segura
é a ideia de que tudo está permeado pelo princípio. Né? Se o princípio é água, nesse caso do Tales de Mileto, tudo está permeado por água. Né? Tudo tem algo de divino em si. E o princípio é divino justamente porque é aquilo que é mais fundamental. Né? Aquilo que é primeiro e do qual se originam todas as coisas. Então, nesse sentido, tudo está cheio de deuses. Né? Tudo está cheio daquilo que é mais fundamental na realidade. Né? O princípio organizador das coisas não está fora das coisas, como a gente poderia imaginar, talvez num politeísmo, né? Onde cada departamento da realidade tem o seu deus correspondente, né? Tem o deus da terra, tem o deus do céu, tem o deus dos mares, enfim, que estão fora da realidade, que meio que a coordenam de fora, né? Como agentes externos mesmo, né? Nesse sentido, o princípio, né, aquilo que faz com que as coisas se organizem do modo que estão se organizando, está fora da própria realidade. Mas aqui, como o Tales está dizendo, né, para ele, nessa perspectiva filosófica que está começando a nascer, tudo está cheio de deuses. Então, aquilo que é divino, que é primeiro, que é fundamental, que, de novo, estrutura e organiza as coisas, está no interior das próprias coisas. Né? A esse tipo de explicação da causa, do princípio, do elemento, agora se refere à própria constituição da coisa, ao próprio funcionamento dela e à sua própria constituição interna, não mais necessariamente apelando para um princípio externo. Então, nesse sentido, tudo está cheio de Deus. Ou seja, tudo está cheio de água. Bom, sobre o Tales de Mileto era isso. E agora a gente vai falar sobre o Anaximandro, que foi discípulo do Tales, segundo a tradição nos diz, e que discordou do seu mestre em aspectos fundamentais. Ele ainda está inserido na discussão da arché, do princípio. Inclusive, tem autores aí que defendem que o Anaximandro teria sido o primeiro a utilizar essa terminologia do arché. Mas ele vai discordar do conteúdo da doutrina. Ele vai discordar do que é o arché nesse contexto do estudo dos princípios primeiros das coisas. Bem, então qual vai ser o princípio de todas as coisas para o Anaximandro? Para o Anaximandro, o princípio vai ser aquilo que ele chamou de apeiron. Apeiron. Uma palavra grega aí, né? Que a gente pode traduzir, provavelmente da melhor maneira possível, por ilimitado. Apeiron, para a gente prestar um pouco de atenção aqui na palavra grega que está sendo usada, esse a que tem no começo é um prefixo de negação, né? O que a gente chama de alfa privativo. Que é como no português, por exemplo, né? A gente tem, por exemplo, anormal. O que é o anormal? É o que não é normal. Né? Isso veio justamente do grego, né? Esse azinho que indica negação do que vem depois. Então, apeiron é a negação do peiron. E o que é peiron aí nesse caso? Né? Aí a palavra original, na verdade, é peras, que em grego significa limite. Por isso que apeiron a gente pode traduzir aí, né, por ilimitado. Né? Apeiron, ilimitado. Só para assim, ter aí em mente também, completar um pouco o imaginário do vocabulário grego de vocês, esse peras, por exemplo, é o que dá origem à palavra perímetro também. O que é o perímetro? Né? Justamente o contorno, né? O limite de uma circunferência. É por isso que é perímetro. Né? E há várias outras palavras que a gente constrói também com esse peri no começo, justamente para designar aquilo que está em volta, né? Que é justamente onde se situam os limites. Né? É um contorno externo da coisa. E vejam, né? Então o sentido original dessa palavra é uma observação importante sobre isso, primeiro. Eu sempre digo nas minhas aulas que nenhum termo nasce filosófico, pelo menos no início da filosofia. Né? Com o tempo, a gente vai retomando conceitos e palavras e termos que outros filósofos já elaboraram filosoficamente. Mas, em princípio, as palavras elas não nascem com sentido filosófico. Elas são retiradas da linguagem ordinária, comum, oral, que a gente usa para se comunicar, e ganham um sentido transposto para indicar algo parecido com aquilo que elas indicavam originalmente na experiência comum dos seres humanos. E aí, nesse sentido, né, a ideia de apeiron, de algo ilimitado, e até a própria ideia de limite,
tem uma conotação sobretudo espacial. Né? Como eu disse, né, o perímetro de um círculo é aquilo que está em volta dele, é aquilo que determina espacialmente até onde vai o círculo e a partir de onde aquilo deixa de ser um círculo. Né? O que está fora do limite não é mais um círculo, o que está dentro do limite é um círculo. Mais ou menos também como funcionam as fronteiras, né? É isso, né? O sentido de limite inicial, o sentido de fronteira, no sentido de que é um limite físico. Né? A fronteira entre um país e o outro é uma linha, né? A partir da qual um país não é mais aquele país, né? Justamente que divide e põe limite, né, de até onde vai um país e até onde vai outro. Ainda que essa linha seja imaginária e tudo mais, né, o sentido aí é eminentemente físico. Né? Ó, até aqui há um país, a partir daqui há um outro. Esse é o sentido original de limite. Né? Agora, quando a gente está falando aqui de filosofia, e no caso do Anaximandro especialmente, a gente... É interessante notar que o Anaximandro ele não está dizendo simplesmente que o princípio ele é espacialmente ilimitado. Quer dizer, como se ele fosse infinito no sentido de que ele vai em todas as direções e não há nada que o contenha. Né? Não há nada que se apresente como barreira para os seus limites e por isso que ele é ilimitado. Talvez tenha esse sentido também, de novo, né? Tem muito de especulativo a respeito desses primeiros filósofos. Mas, quando a gente fala que o princípio é ilimitado, a gente está, sobretudo, fazendo uma transposição de sentido, né? Partindo desse sentido originário espacial, físico, para um sentido interno, né? Dizendo que a coisa não tem limites internos, que a coisa, ela mesma, nesse sentido, ela é indistinta, ela é indefinida. Justamente no sentido que eu estava até especulando um pouco a respeito do Tales de Mileto antes, no sentido de que o princípio ele não é nada de determinado, não é nada específico. Né? Ele não é a água, ele não é o fogo, ele não é a terra, ele não é uma coisa que tem limites internos nesse sentido, de ter uma definição, tem uma noção própria dele, que o distingua de outras coisas. Né? Porque uma vez que você coloca a água como princípio, por exemplo, você está determinando uma natureza para esse princípio, né? Uma natureza específica, que é diferente do que se a gente dissesse que o fogo é princípio, que a terra é princípio, que o ar é princípio, que os átomos são princípios. Né? Em todos esses casos, eu estou delimitando realidades específicas que são fundamentais diante das outras. Agora, o que o Anaximandro parece estar dizendo aqui, né, é que esse algo meio misterioso mesmo, que está por detrás do funcionamento das coisas e que dá origem a elas, é algo que não possui limites internos, ou seja, não tem diferenciação com relação a outras coisas. É algo totalmente indiferenciado, não tem uma natureza determinada. E me parece, né, de novo, especulando aqui, né, me parece que as razões dele apelar para essa realidade ilimitada, infinita, indeterminada para ser princípio, se dá justamente em razão do fato de que ele quer encontrar um princípio para todas as coisas. Então veja, né? Se eu estou procurando um princípio que é princípio da mesa, que é princípio do livro, que é princípio da cadeira, que é princípio do céu, que é princípio da terra, que é princípio da água, que é princípio do fogo, esse princípio ele não pode ser idêntico às coisas das quais ele é princípio. Se eu estou procurando um princípio de tudo, né, o que inclui água, o fogo, a terra, etc., essa coisa mesma, ela não pode ser uma coisa determinada da qual eu estou buscando o princípio. Né? Tem que ser algo radicalmente distinto. Né? Se eu estou buscando o princípio de todas as coisas, o princípio não pode ser nenhuma das coisas. Né? Porque senão ele não seria princípio de alguma delas. Né? Então, se meu princípio também se pretende ser princípio da água, a água não pode ser o princípio. Se meu princípio se pretende ser princípio da terra, a terra não pode ser princípio também. Né? Então, parece que todos os entes determinados da realidade e que têm uma natureza identificável por nós são meio que cortados da candidatura a princípios para o Anaximandro. Né? Então é como se, cortando todas as coisas da realidade, justamente sobrasse algo que não é nada específico. Né? Bom, e aí também a gente consegue entrever uma possível razão para ele ter discordado aí do Anaximandro. Que eu repito, né, o Anaximandro ele foi discípulo do Tales.
Perdão, eu disse que ele questionou o Anaximandro, né? Mas não, o Anaximandro divergiu de Tales, mesmo sendo discípulo dele. E, enfim, se ele divergiu, provavelmente teve alguma razão. E, de novo, a gente não tem registro de raciocínios expressos desses autores, mas a gente consegue especular. E talvez, justamente, ele tenha questionado o Tales nesse sentido, de dizer que o princípio, se ele quer ser princípio de fato de todas as coisas, também tem de ser princípio da própria água. Né? A própria água já é algo de determinado, já é algo de específico, já tem uma natureza concreta com certas propriedades e com certas determinações. Né? Se a gente quer encontrar o princípio dela e das outras coisas, tem de ser algo que não é nenhuma delas. Não se identifica com nenhuma delas. Inclusive, vocês pararem para pensar, né, a própria água, né, ela tem elementos muito claros da sua natureza, né? Ela tem aspectos muito claros. Né? A começar pelo fato dela ser úmida e dela ser fria. Então a gente pode até se colocar no lugar de um discípulo de Tales de Mileto, né? Talvez no lugar do próprio Anaximandro, e se perguntar, pô, mas se a água é princípio de todas as coisas, e ela é úmida e ela é fria, de onde vêm as coisas que não são úmidas nem frias? Né? Beleza, a água é princípio de todas as coisas, é princípio dos seres vivos, tá? Dá pra gente identificar com mais facilidade nesses casos a importância da água na constituição desses seres. Mas ora, será que a água também é princípio do deserto, da areia? Daquele lugar totalmente seco? Né? Será que tem água ali? Não parece ter água ali, né? E mais ainda, será que a água é princípio do sol também? Daquela bola de fogo que a gente vê ali, que parece a coisa menos úmida e menos fria que a gente consegue ver na realidade, né? Então, dado que a água já tem uma natureza determinada pela sua frieza e pela sua umidade, né, ela já tem determinações específicas que talvez impeçam que ela seja princípio de todas as coisas. Talvez de algumas coisas, de várias delas, talvez, mas de todas é um pouco estranho, porque a gente vê que há coisas de natureza muito diferente da natureza da água na realidade. Bom, mas o Anaximandro ele também não é ingênuo de achar que as coisas da realidade, por derivarem do princípio que é ilimitado, que é indefinido, elas próprias não são definidas. Não, é claro que elas são. A gente vê, as coisas são muito distintas, né? A água é a água, o fogo é o fogo, o cavalo é o cavalo, o ser humano é o ser humano. Em geral, a gente reconhece bem a diferença entre as coisas. E o Anaximandro, então, ele vai dizer que todas elas derivam do... Ele não só vai dizer que todas elas derivam do princípio ilimitado, mas ele também vai descrever um pouco como que isso acontece. Né? E ele vai dizer que a primeira coisa que deriva do princípio ilimitado são as oposições. Né? São o calor e o frio, mais especificamente. Também o seco e o úmido, também outras contrariedades, mas a primeira das contrariedades que deriva do princípio é o frio e o quente. E, enfim, aí depois, né, mais divisões vão sendo feitas e as coisas da realidade vão se especificando. E é interessante notar aqui, né, muitos intérpretes dizem que o Anaximandro nisso talvez tenha sido muito influenciado pela virada das estações, né, pela lógica dos opostos que caracterizam cada uma das estações irem se substituindo na realidade. Né? Então a gente vê que o verão, por exemplo, ele é bastante quente e bastante seco. Né? Agora o inverno é bastante frio e bastante úmido. Nesse sentido tem uma natureza muito parecida com a da água, inclusive. Né? E, enfim, o outono e a primavera eles têm características intermediárias. Né? Mas vejam que todas as estações, elas geralmente são concebidas como sendo compostas, né, ou sendo muito determinadas por essas oposições fundamentais. Então, justamente por observar essas distinções se substituindo na realidade, ele provavelmente teve esse insight de tipo, opa, então, uma vez que há o ilimitado e o ilimitado vai se limitar nas coisas que existem, né, vai gerar as coisas que existem, uma primeira instância desse processo de delimitação são justamente esses contrários fundamentais, sobretudo o quente e o frio. E aí, enfim,
aí a gente consegue ver também ele como que absorvendo um pouco daquilo que o Tales parecia estar pensando, né? Olha, sim, há coisas de natureza fria na realidade, mas isso é uma parte dela, né? Do Aperon deriva o frio e o quente. E aí sim, aí do frio vem essa coisa da água, vem, né, essas determinações mais relacionadas à água. Mas do lado do quente já é outra história, né? Enfim, a gente vai ver também que nos outros pré-socráticos essa coisa das oposições é muito comum nas cosmogonias, né? Isso é algo que o Anaximandro parece trazer pela primeira vez por contexto filosófico, né, dado que a gente não tem notícia do Tales falando disso. E, enfim, isso aí é uma influência que vai ficar aí na filosofia por muito tempo. Bem, então essa foi a doutrina do Anaximandro, em linhas bem gerais, enfocando aí, sobretudo, as razões pelas quais ele talvez tenha discordado do Tales, que foi o seu mestre. Agora, a gente tem um terceiro e último discípulo dessa lista aí, dessa primeira sequência de mestres e discípulos da história da filosofia, que é o Anaxímenes, também da cidade de Mileto. Novamente, né, a gente pode tentar especular um pouco por que ele divergiu dos seus predecessores, e uma razão possível para isso é que talvez ele tivesse um pouco insatisfeito com o modo como os contrários derivam do princípio que o Anaximandro estabeleceu. Que vejam, né, o Tales ele tinha colocado a ideia de um princípio, né, tinha dito que esse princípio é a água. O Anaximandro parece ter como que lançado uma crítica a isso, ou reconhecido uma insatisfação nisso, do ponto de vista de que, olha, a realidade fundamental ela não pode ter determinações específicas de setores da realidade ou de aspectos da realidade. Por isso o princípio deve ser indeterminado e esses aspectos derivam dele depois, como o quente e o frio, por exemplo. Mas notem que ele não explica muito bem como isso acontece. Quer dizer, você até tem registro dele falando de um movimento eterno e tudo mais, mas isso, enfim, é uma explicação um pouco aberta ainda, e isso parece ter incomodado um pouco Anaxímenes. Como que, então, os contrários, né, e as diferenciações derivam desse princípio que originalmente é infinito, né? Essa é uma das perguntas que o Anaxímenes vai procurar responder. Mas antes de passar para a resposta que ele dá, o Anaxímenes ele vai então, se mantendo nessa esteira dos filósofos da Arqué, também vai lançar o seu candidato a esse cargo, né, esse posto da realidade de princípio último. E, segundo Anaxímenes, esse princípio é o ar. Não somente o ar, simplesmente, mas o ar infinito. E por que a gente pode... Por que isso faz sentido? Né? Por que poderia ser o caso? Bom, primeiro, pela experiência que o ser vivo tem com o ar. Né? Vejam que a gente está o tempo todo respirando, e isso é fundamental para que a gente esteja vivo. Né? Se a gente parar de respirar, a gente morre. E não só isso, né? Mas também quando a gente morre, né? No momento que a gente morre, a gente diz que a pessoa deu o último suspiro dela. Né? Quer dizer, aquele finzinho de vida que estava ali se esvaiu no último suspiro. Então o ar ele tem esse vínculo muito grande com a vida e com a conservação das coisas na vida também. Tal como a água, né? O ar também tem o seu papel nesse sentido. E aí, de novo, né? Você reconhece que o ar é importante para uma série de coisas na realidade, sobretudo em seres vivos. Não fica difícil conceber que talvez no fundo ele seja importante para todas as coisas, tal como o Tales talvez tenha pensado com a questão da água, né? Então talvez a pedra também, talvez a montanha também, enfim, envolvam ar ali no seu modo de vida, vamos dizer assim, né? Uma outra razão que a gente pode considerar para entender o ar como princípio é que o ar, sendo mais sutil do que a água, por exemplo, e os outros elementos, ele se presta a mais variações. Não? Então, o ar, né, se a água foi eleita antes pelo Tales como um bom candidato a princípio da realidade, o ar ele parece atender muito bem a algumas dessas condições. Né? Quer dizer, o ar ele é tão fluido, tão disforme, né, tão amorfo e tão capaz de receber várias formas, que eu estou aqui, por exemplo, balançando as minhas mãos e o ar está se adaptando de acordo com o formato que eu imponho nele. Né? Eu chego para cá e o ar se adequa ao espaço que a minha mão está ocupando. Né? E eu aqui me mexendo também e tal, enfim.
Então o ar ele também é muito plástico, né? O ar também se presta a mudanças. E ele é mais sutil ainda do que a água, né? Você vê que a água ela ainda apresenta um pouco mais de resistência, né? Se eu dou um tapão assim numa superfície de uma piscina, por exemplo, a água apresenta alguma resistência. Então ela ainda tem um pouco de, né? Ela ainda segura um pouco a barra ali. Agora o ar ele é muito mais sutil, muito menos resistente e nesse sentido se presta a mais variações, né? Ele cede com mais facilidade e por causa disso talvez fosse um bom candidato aí a princípio da realidade. Além disso, né, é curioso que a gente não vê os limites do ar, né? No caso da água, a gente vê muito bem onde tem água, onde não tem, né? Se eu pego esse copo, eu vejo muito bem que até aqui tem água e a partir daqui não tem mais, né? Agora, no caso do ar, né, o ar a gente nem vê assim, né? A própria existência do ar não é uma coisa muito óbvia. A gente não está vendo e a gente não o sente, né? A gente o sente mais se a gente fizer um movimento muito rápido com a mão, muito brusco. A gente sente que a nossa mão esfria, que a gente sente um ventinho, né, e tudo mais, mas não é algo tão óbvio, né? A gente não percebe os limites do ar. Nesse sentido, talvez o ar seja infinito e nesse sentido ele cumpre um pouco o papel do infinito do Anaximandro, né? E além do mais, né, se a gente parar para pensar, dado que a gente está procurando o princípio de todas as coisas, ele tem que ser uma coisa muito fecunda, né? É uma coisa que não pode se esgotar com facilidade, né? Que se o princípio ele fosse uma coisa muito escassa, na medida em que ele fosse dando origem às coisas, ele ia se limitando e ia se esvaindo. Mas o ar, assim, para nossa experiência ordinária dele, pelo menos, ele realmente parece uma coisa meio infinita, né? Eu tô aqui respirando e eu expiro e o ar está sempre se renovando e eu, a princípio, eu não sinto a falta do ar quando eu estou no ambiente aberto, né? O ar está sempre... é, a experiência que a gente tem do ar nesse sentido é de que ele é meio inesgotável, né? Nesse sentido meio infinito. E isso cai bem como princípio, porque justamente sendo infinito ele pode estar sempre ali vivificando, alimentando, animando as coisas, sustentando as coisas, assumindo várias formas e assim por diante. Sem que com isso ele próprio se limite, né? Sem que ele se esgote, sem que acabe o nosso ar, né? Mas enfim, essas são então algumas razões pelas quais a gente pode imaginar que o ar infinito teria sido, na cabeça do Anaxímenes, um bom candidato a princípio da realidade. E agora chegou a hora de falar por que o Anaxímenes, aliás, como que o Anaxímenes dizia que se dava essa especificação do ar, essa diferenciação do ar em uma coisa e outra, que foi aquilo que ele talvez tenha se incomodado na cosmologia do Anaximandro. E o Anaxímenes vai dizer que essa variação do ar se dá a partir de processos de rarefação e de condensação, ou de dilatação e condensação. Enfim, vários termos aí que a gente pode usar para definir isso, né? Então, o ar, sendo o princípio da realidade, ele se torna coisas diferentes na medida em que ele se expande ou que se contrai, né? Se dilata ou se condensa. E, tal como o Anaximandro, ele vai dizer que o ar, quanto mais ele se condensa, mais frio ele fica. E quanto mais ele se dilata, mais quente ele fica. E vejam como isso é bastante verdadeiro, na verdade, né? Talvez mesmo que a gente discorde que a partir, enfim, o ar se condensando ou se dilatando, se tornando frio ou se tornando quente, depois vai dar origem às outras coisas, mesmo que a gente discorde disso, a gente não pode negar que tem algo de muito verdadeiro nessa experiência fundamental do funcionamento do ar que o Anaxímenes está trazendo aqui. Porque vejam como, na própria experiência do nosso sopro, a gente consegue perceber que o ar condensado, ele, num certo sentido, muda de natureza, e o ar mais dilatado, ele fica com um aspecto um pouco diferente. Então, se eu sopro assim com a boca fechada, ó, eu sinto o ar muito mais frio. Agora, se eu abro a minha boca e projeto o ar assim, de maneira mais espaçada, de maneira a preencher mais o ar, ele fica mais quente. Justamente porque quando eu sopro com o biquinho, né, o ar se condensa. Quando eu sopro assim, o ar
né, se dilata. E ele fica mais frio e fica mais quente. Então, vejam, o Anaximenes está se baseando numa experiência muito comum da gente. Acho que todo mundo já fez isso que eu fiz agora e percebeu que existe essa diferença, né? E para ele esse era o princípio de diferenciação das coisas. Né? E aí as coisas se tornam quentes, se tornam frias, e aí depois, né, elas podem se condensar mais ou menos aqui e ali e ir gerando as outras propriedades das coisas. E aí então vejam, né, o Anaximenes nesse sentido. Essa teoria dele é muito legal, né, muito interessante, não só porque ele oferece uma proposta de um princípio, né, que é mais inteligível do que esse princípio do Anaximandro, né, que é uma coisa talvez meio abstrata demais, possa dar um certo susto na gente, como ele também oferece uma explicação de uma causa dinâmica, né, no sentido uma causa da transformação do ar nas outras coisas. Né? Por que do ar as outras coisas se geram? Ah, porque o ar se condensa, se dilata e assim dá origem às coisas. Né? Tem uma explicação a mais aí que não estava presente nos outros filósofos. E outra coisa legal de notar sobre isso é que essa causa do movimento, né, da transformação do ar, está baseada numa experiência muito concreta que todos nós temos, que é a do aumento da temperatura do ar quando ele está dilatado e da diminuição da temperatura do ar quando ele está condensado. Bom, e aí, última coisa sobre Anaxímenes, né, vale notar que ele foi o mais influente desses filósofos os jônicos, né, que a gente chama, os milesianos da cidade de Mileto, né, dessa pequena tradiçãozinha inicial aí, Tales, Anaximandro e Anaxímenes. E, inclusive, ele foi visto, né, como paradigma de filósofo por vários pensadores posteriores. Né, e não é para menos, né? Você vê que ele realmente conseguiu acrescentar algo à explicação do modo como as coisas derivam dos princípios primeiros da realidade. Né? E, enfim, aí a gente vê o próprio Anaxágoras vai se inspirar nele, o Diógenes de Apolônia, enfim, tem autores depois que se inspiram diretamente no Anaxímenes. Bom, então era sobre esses três filósofos que eu queria falar, mas antes da gente terminar essa aula, eu gostaria de voltar ao que a gente estava discutindo no começo, que é a respeito de alguns aspectos importantes do que é o pensamento filosófico. E eu gostaria de voltar a esse assunto, porque agora que a gente observou com atenção esses três primeiros filósofos, um discípulo do outro, e o modo como eles construíram as suas teorias com base no que os outros já tinham pensado antes, a gente pode trazer à tona uma outra característica do pensamento filosófico e que coloca, inclusive, a ideia de uma tradição filosófica num lugar meio paradoxal. Vou explicar o que eu quero dizer. Por que eu estou dizendo que a ideia de uma tradição filosófica, como a gente está acostumado a admitir que há uma, porque de fato há, tem um caráter paradoxal, em alguma medida. Por quê? Quando a gente fala numa tradição, né, em geral, a gente está pensando numa espécie de repetição de alguma coisa que está sendo feita antes. Tradição, né, vem do latim traditio, que tem a ver com o verbo trarro, que quer dizer trazer. Tradição, portanto, é o movimento de trazer alguma coisa ao longo do tempo, de carregar consigo algo. E, em geral, é isso que a gente tende a reconhecer quando a gente chama algo de tradição. Né? Sei lá, no contexto da Igreja Católica, por exemplo, faz sentido, né, a gente falar de uma tradição católica, uma tradição cristã, justamente porque há algo sendo trazido há muito tempo já e que permanece até hoje. Seja um conjunto de doutrinas, seja um conjunto de práticas, um conjunto de ideias sobre a realidade, um conjunto de modos de fazer oração, enfim, qualquer coisa do tipo. De fato, se a gente acredita que há tradições religiosas, é porque a gente acredita que, em alguma medida, há algo sendo preservado e há algo antigo que vem sendo trazido sempre por essa tradição. Então, tradição sempre envolve algo nesse sentido de uma repetição, de trazer algo antigo, de manter alguma coisa, e nesse sentido de repetir algo que já estava sendo feito. Só que vejam, só por uma breve análise desse primeiro trecho da tradição filosófica, que é a primeira sequência de mestres e discípulos, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, a gente percebe que
essa tradição filosófica que está se iniciando aí é uma tradição crítica. É uma tradição que tem um caráter crítico em algum aspecto. Mas, ora, crítica, num certo sentido, parece exatamente o contrário do que uma tradição se propõe a ser. Né? A tradição é você ficar repetindo algo e trazendo algo e mantendo algo, preservando uma ideia, talvez. Mas vocês vejam que na primeira relação de mestre e discípulo, no caso do Anaximandro com o Tales de Mileto, você já tem a marca de uma discordância grave. Né? Você já tem um discípulo discordando radicalmente do seu mestre e dizendo, olha, o que você disse está errado, a água não é o princípio, na verdade, é o ápeiron. Então, em que sentido a gente pode falar de uma tradição, né? De uma tradição filosófica, né? Que passa de Tales a Anaximandro, de Anaximandro a Anaxímenes? Porque se a gente entende que o que caracteriza o pensamento filosófico é o conteúdo mesmo das doutrinas que estão sendo professadas pelos filósofos, bom, aí a gente cai numa situação muito complicada se a gente quer falar de uma tradição filosófica. Porque os filósofos, eles frequentemente estão discordando uns dos outros. Né? Um bom discípulo de um filósofo em geral é um discípulo que discorda, né, e que observa pontos de fragilidade no seu mestre e que os complementa, e que desenvolve, que aprimora, e que discorda, e que refuta. Né? Só aí que um bom discípulo pode ser considerado um filósofo. Né? Inclusive, a gente poderia até se colocar essa pergunta. Né? Se um discípulo de um filósofo só repete as ideias do mestre e fica dizendo a mesma coisa o tempo todo, vamos supor, né, que o Anaximandro tivesse só repetido Tales de Mileto. Né? Tales de Mileto disse que tudo é feito de água e que tudo está cheio de deuses, e o Anaximandro virasse lá e falasse, não, é isso aí mesmo, tudo está cheio de deuses, tudo é feito de água, nas mesmas palavras, com os mesmos argumentos. Ok, no certo sentido, Anaximandro teria sido um discípulo muito fiel de Tales. Agora, será que ele teria sido um filósofo? Né, em que medida que a gente poderia dizer que ele está sendo um filósofo quando ele faz isso? Né, e não só um mero repetidor daquilo que ele ouviu do seu mestre, né? Mesmo que ele acredite muito bem naquilo. Né? Até assim, na nossa experiência. Né? Eu tenho certeza de que se vocês estão nesse vídeo é porque vocês se interessam por filosofia. Se vocês se interessam por filosofia, vocês conhecem gente que também se interessa, talvez. Né? E, não sei vocês, mas eu pelo menos eu conheço muitas pessoas que só repetem o que o filósofo preferido delas dizem. Né? Nesse sentido, talvez elas sejam excelentes discípulos dos filósofos que elas admiram, né? Seja Platão, seja Tomás de Aquino, seja Nietzsche, seja Kant, seja Descartes, enfim. Tem gente que é só repetidor desses filósofos. Mas isso não torna essas pessoas bons filósofos, né? Então me parece muito estranha, né, a ideia de que, e de novo, muito paradoxal, a ideia de que a tradição filosófica, né, de que o que caracteriza o aspecto filosófico da tradição filosófica seja o conteúdo das doutrinas. Né? Não é o conteúdo das doutrinas que está sendo transmitido. Né? Como a gente geralmente imaginaria, como eu exemplifiquei antes no caso de uma tradição religiosa. São certos ritos que estão sendo transmitidos, né? São certas práticas que estão sendo transmitidas, são certos elementos de uma visão de mundo que estão sendo transmitidos. No caso da filosofia, não é isso que está sendo transmitido. Não é o conteúdo. Porque se fosse conteúdo, bom, a história da filosofia teria terminado com Tales de Mileto, que já tinha dito que tudo era água e pronto, a gente só teria que concordar com isso a partir de agora. Né? E cada filósofo seria inaugurador de uma nova tradição, na medida em que pensa algo diferente. Agora, a gente sabe que não é assim. Né? A gente, enfim, mantém a ideia de que há uma tradição filosófica que começou com Tales de Mileto e que chega até os dias de hoje. Então, nesse sentido, para explicitar melhor a questão aqui para vocês, se há uma tradição filosófica, há algo que está sendo trazido, há algo que está sendo transmitido, que a gente vem carregando desde esses tempos remotos. Só que esse algo não pode ser o conteúdo das doutrinas, porque o conteúdo das doutrinas a cada filósofo muda. Né? Pode mudar mais, pode mudar menos, enfim. Não é porque muda que é bom, não estou dizendo isso também, mas está sempre sofrendo alterações. Então não é esse o objeto, digamos assim, da tradição filosófica. Enfim, aí eu deixo essa pergunta um tanto aberta para vocês, né? O que então é trazido, o que é transmitido por uma tradição filosófica, né? Alguns candidatos que a gente poderia pensar, assim, né, que são mais interessantes, é que talvez a tradição filosófica ela comunique um problema aos seus sucessores, né? Então, Tales de Mileto descobriu o problema da arché, propôs a sua solução,
E Anaximandro, como um bom discípulo, herdou o problema sem herdar necessariamente a resposta do seu mestre. Né? E aí propôs a sua própria resposta, fez as suas próprias especulações, deu os seus próprios argumentos, enfim, vida que segue. Anaxímenes com relação a Anaximandro, mesma coisa. Né? E a gente poderia então defender, por exemplo, que o problema filosófico é aquilo que vai sendo transmitido, né? É a questão filosófica. Um outro candidato aí que a gente poderia elencar para objeto da tradição filosófica nesse sentido seria talvez o espírito filosofante, né? A disposição com a qual se filosofa, com a qual alguém se debruça sobre um problema, né? Que é justamente um espírito de investigação, de parar para pensar. É aquele espírito que a gente estava descrevendo no começo da aula, né? É do Tales que se afasta, pelo menos por um breve momento, das coisas do mundo, que são muito caóticas, muito problemáticas, solicitam a nossa atenção, estão o tempo todo nos dispersando, e por um momento vira e fala assim, não, pô, calma aí, vamos pensar sobre isso aqui com calma. Vamos entender o que eu estou pensando, vamos entender qual que é o sentido dessa ideia, né? Vamos entender como as coisas se constituem. Né? Talvez esse espírito que seja comunicado, né? Talvez um filósofo passe isso para o seu discípulo através da sua doutrina. E o discípulo, satisfeito ou não com a resposta do seu mestre, cultiva aquele espírito de investigação, de maravilhamento diante da realidade e o desenvolve numa doutrina filosófica própria. Ou discorda radicalmente de seu mestre, ou não discorda tanto assim, ou faz acréscimos à doutrina do mestre, enfim. Mas algo é continuado quando a filosofia continua. E, enfim, eu deixo essa questão para vocês pensarem, né? O que talvez seria essa coisa que vai se passando de geração em geração dos filósofos, né? O que é isso que faz com que a filosofia seja filosofia e que faz com que a tradição filosófica não seja só tradição, mas seja também filosófica, né? Enfim. Bom, pessoal, então, finalmente, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que, na medida do possível, eu tenha dado insights novos para vocês a respeito desses primeiros filósofos. E, se tudo der certo, a gente vai continuar postando aulas aqui no canal no YouTube para, enfim, ir continuando aí na história da filosofia e começando a apresentar para vocês esse mundo lindo aí que é da história da filosofia e no qual vocês podem se aprofundar nas nossas pós-graduações ou na nossa graduação de filosofia. Né? Ou no meu canal pessoal no YouTube também, que está aí vocês podem pesquisar para achar. Enfim, dêem uma olhada aí no site da nossa faculdade, tem muita coisa legal ali, tenho certeza de que alguma coisa, algum curso, alguma pós-graduação, certamente vai interessar vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima.